Olá, meu irmão, graça e paz. Hoje nós vamos meditar na preciosidade de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. E diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Primeiramente, gostaria de analisar um pouco do cenário em si. Primeiro, Jesus ele aqui demonstra muito a sua humanidade. Jesus estava muito cansado. Ele passou um dia inteiro com atividades ministeriais. A gente pode perceber no versículo 16, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Então Jesus ele tinha executado muito esforço espiritual e físico, com certeza, curando todos os que levaram para ele que estavam doentes. Jesus ele estava cansado fisicamente, muito esgotado, desgastado, ele precisava descansar. A segunda coisa é que essa tempestade, ela não é uma tempestade incomum. Ela é uma tempestade que acontece mesmo em um lago rodeado por montanhas. Até mesmo usa-se essa expressão de que a tempestade ela desce dos morros, né? Então a tempestade desceu e não é algo tão incomum. Provavelmente os seus discípulos, como já estando habituados com pescaria, eles tinham experiência com isso e provavelmente era uma tempestade que realmente veio de forma muito violenta. A terceira coisa é que o resultado final provavelmente foi muito belo, porque quando Jesus repreendeu a tempestade, Jesus parou tanto o vento quanto as águas, as ondas agitadas. E isso é interessante porque o normal é que mesmo que o vento pare, as ondas ainda continuem de um lado para o outro, né, até parar totalmente. Mas quando Jesus ordenou que se acalmasse a tempestade, o vento parou e a água parou totalmente. E como já estava de noite, já que Jesus tinha tido um dia, uma tarde toda, curando pessoas, expulsando demônios, muito provavelmente ali estava um céu estrelado e com a água parada, sem nenhuma onda qualquer. Muito provavelmente ficou uma cena linda de Jesus e os discípulos podendo olhar para as águas paradas como um espelho que refletia todas as estrelas do céu. Realmente foi uma experiência incomparável que os discípulos experimentaram. E então eu queria refletir três aspectos de todo esse acontecimento. Os dois aspectos são uma pergunta que nós devemos fazer para nós diante desse trecho bíblico, e a terceira é uma afirmação de algo que nós devemos aprender de acordo com essa experiência. A primeira pergunta: diante das dificuldades, nossa fé aumenta ou diminui? Essa é uma pergunta talvez até muito fácil de responder. As dificuldades geralmente abalam a nossa fé. É difícil a gente fortalecer a nossa fé por meio da dificuldade. Mas é isso que Deus espera que nós façamos. Porque a dificuldade vem justamente para modelar o nosso caráter, para nos fazer mais ensináveis. É uma forma com que Deus faz para que nós estejamos mais perto dele.
Como os discípulos reagiram diante da tempestade? Os discípulos, eles ficaram ali muito desesperados. Eles olharam para a tempestade e temeram muito. Eles ficaram muito preocupados e eles foram acordar logo Jesus para que Jesus resolvesse essa situação. Eles ficaram realmente nervosos. E hoje nós podemos perguntar como que a nossa fé reage diante das dificuldades. Se nós fortalecemos a nossa fé em Deus, a nossa confiança nele, de que Ele cuida de nós, de que Ele é fiel, e se Ele falou que Ele não vai deixar faltar nada, Ele não vai deixar faltar nada. Se Ele prometeu que nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar de lado, Ele nunca vai deixar de ouvir as nossas orações e se fazer presente na hora da angústia. Deus espera que, em vez de nós florescermos pecado diante da dificuldade, que nós fortaleçamos a nossa fé nele, que nós possamos crer mais, que nós possamos confiar mais. É isso que o nosso Pai quer que nós façamos com Ele. Ele nos pega na mão como crianças e diz: confia em mim. Como uma criança que ainda não sabe nadar e está na beira da piscina e o pai abre os braços e fala: pula, que o pai vai te segurar, pode pular. E a criança não quer pular de jeito nenhum. Nós devemos aprender a confiar em Deus por meio de cada dificuldade e dar esse pulo de fé, crendo que Deus vai nos segurar nas suas mãos em meio a qualquer circunstância. Nem toda dificuldade é culpa do diabo ou de algum pecado. Mateus usou a expressão que Jesus repreendeu, mas não significa que Jesus estava repreendendo um pecado ou que Jesus estava repreendendo o diabo. Como nós vimos, essas tempestades não eram incomuns de acontecer. Ou seja, nem toda dificuldade que acontece conosco, nem todos os problemas são culpa do diabo ou algum pecado nosso. Muitas vezes é Deus querendo que nós sejamos mais fortalecidos nele, com uma fé mais desenvolvida, com uma fé maior, com uma maior confiança nele. Nós devemos, na verdade, adotar a mesma postura que Jó teve diante da dificuldade. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. É um grande exemplo para nós. Essa deve ser a nossa reação. Aceitar as situações, inclusive as situações de adversidade, as dificuldades, os problemas. Devemos aceitar como vindo de Deus, realmente um presente de Deus, até mesmo as dificuldades, porque é por meio delas também que nós podemos crescer muito. Então devemos aceitar felizes. A segunda pergunta que nós devemos fazer é: diante das frustrações, nós reagimos bem? Jesus teve um sono frustrado. Isso é algo muito interessante porque normalmente nós olhamos o lado, a perspectiva dos discípulos e nós não paramos para pensar em Cristo, como ele vivenciou tudo isso, como ele experimentou tudo isso. E no mundo antigo, para entrar na presença de um rei, precisava ser chamado pelo rei. Se alguém entrasse na presença do rei sem ter sido requisitado, essa pessoa poderia ser morta. No caso dos discípulos, eles entraram na presença de Jesus, o acordaram, já clamando: Senhor, nós vamos morrer, tu não vais fazer nada. Com certeza o coração deles não demonstrava fé, não refletia reverência pelo próprio Deus encarnado que se fazia presente no meio deles. Jesus precisava descansar. Ele estava muito cansado, como a gente já viu, o dia todo que ele passou com atividades ministeriais pesadas. E mesmo assim, ele teve um sono interrompido de uma forma muito ruim. Na fé verdadeira,
As coisas nem sempre acontecem como planejamos. Todo o nosso programa, o que planejamos e refletimos, às vezes é simplesmente deixado de lado. Quanta necessidade o Senhor tinha do sono, mas no meio do sono os discípulos o interrompem sem a menor consideração. Contudo, em nenhum momento ele se altera pelo súbito incômodo. Na fé autêntica não existe nervosismo, irritação, contrariedade, lamentação, reação e murmuração. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo para a vida inteira, para qualquer aspecto da vida. Ele é o nosso exemplo que nós devemos seguir. Cristo viveu uma vida de perfeição para que essa justiça fosse colocada sobre nós, para que nós possamos passar da morte para a vida. E quem crê em Cristo tem essa justiça diante de Deus. É por isso que hoje nós não somos mais condenados ao inferno, porque a vida perfeita de Cristo foi colocada sobre nós. E quem vive hoje não sou mais eu, não somos mais nós mesmos, mas Cristo que vive em nós. E nós devemos seguir esse mesmo modelo de, em meio à frustração, não ficarmos irritados, ansiosos, desesperados, tristes, desesperançosos, mas devemos continuar confiantes, alegres, sem reclamar, sem ofender alguém, sem nos entregar a qualquer outro tipo de pecado. Devemos reagir da mesma forma que o nosso exemplo maior reagiu. A terceira lição é que nós não devemos perder de vista quem Deus é. Muitas vezes nós tememos porque olhamos muito mais para o nosso problema do que para o nosso Deus, que pode resolver qualquer problema. Muitas vezes nós tememos porque nós somos ansiosos e orgulhosos e nós ficamos relutantes em descansar em Deus. Muitas vezes nós queremos confiar que nós temos o poder de mudar a nossa situação e não Deus. Quem entende a majestade que é estar na presença de Deus, como os discípulos estavam na presença do próprio Deus, não deve temer, mas confiar. Nós não devemos nos desesperar e falar como os discípulos falaram: Mestre, não te importas que morramos? Como está em Marcos 4,38. Porque depois Jesus disse: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Marcos 4,40. Nós devemos reconhecer a autoridade de Deus sobre todas as coisas, inclusive os nossos problemas, as nossas dificuldades. E devemos falar como o centurião disse: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Esse centurião não precisou ver para crer. E observem a reação do nosso Senhor. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Esse centurião que depositou a sua fé em Jesus, que mesmo em meio à dificuldade, ele clamou calmamente: Senhor, cura meu servo, sei que tu tens autoridade, e com uma simples palavra ele será curado. Tu não precisas ir lá presencialmente para que ele seja curado, e até mesmo não vá para lá porque eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Que fé é essa? Essa é a fé que nós devemos buscar ter. Na fé verdadeira, a pessoa sabe: tudo é governado pelo melhor regente. Tudo está nas melhores mãos. Os discípulos pensam: o vento e as ondas decidem sobre a nossa vida. A fé genuína sabe: não são o vento e as ondas,
Não são as pessoas que decidem sobre nós, mas tão somente Deus. Tudo está sob controle. Jesus foi o único que, mesmo na tempestade, conservou sua posição junto de Deus. Observava a fúria dos elementos da natureza com a certeza: tudo isso está sendo governado. Jesus não precisa recordar-se penosamente do Pai. Pelo contrário, quando acorda e seus olhos veem o perigo, de imediato e com a mesma certeza, ele vê também o Pai. Está aí não apenas a tormenta, também o Pai está presente e governa. A natureza repousa dócil em suas mãos, pois é criatura dele. Acima da lei da natureza governa uma vontade, a vontade do Pai. E o infinito dos espaços siderais é envolto pela sua mão. Vento e ondas e tudo o que mais a natureza tiver são propriedade de Deus, permanecendo por isso incessantemente a seu serviço. O que nós podemos aprender com tudo isso? Deus promete cuidar de nós. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele é quem realmente pode mudar a nossa situação, quem pode nos trazer paz, quem pode mudar qualquer dificuldade que nós tenhamos na nossa vida. Se somente Ele pode mudar a nossa situação, então nós devemos clamar a Ele. Mas, diferentemente dos discípulos que clamaram sem fé, nós devemos clamar com fé, sabendo que Ele pode fazer qualquer coisa e que o que está acontecendo hoje é o mais sábio que poderia acontecer, é da melhor forma que poderia acontecer. Por mais que não pareça bem aos nossos olhos, nós devemos saber receber tanto o bem quanto o mal de Deus aos nossos olhos, sabendo que Ele é sábio e Ele sabe o que Ele está fazendo. Nós podemos responder a pergunta que os discípulos fizeram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o Deus que promete estar ao nosso lado. Que Deus te abençoe.